Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula da 32ª semana. Vamos lá? Estamos aqui, então, quase encerrando o nosso calendário do mês de outubro. Hoje, dia 25 de outubro de 2021, ou 25/10 de 2021, segunda-feira. Iniciando, então, um novo cronograma de atividades. Nós teremos hoje aula de língua portuguesa. Hoje estaremos trabalhando a sequência didática 3, avisos e recados, palavras que comunicam. Aula 5, conhecendo mais sobre avisos. Nós iremos trabalhar, então, o livro Aprender Sempre nas páginas 41 e 42. Podem abrir o livro de vocês. Aula 5, conhecendo mais sobre os avisos. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai ler e compreender alguns avisos e localizar uma placa informativa na sua escola. Depois, vai produzir placas a partir de recados deixados pela diretora de uma escola. Então, leia os avisos das placas e registre a mensagem que estão comunicando. Depois, ande pela escola e procure mais uma placa com aviso e complete o quadro a seguir. Então, hoje nós vamos observar algumas imagens de algumas placas e tentar entender qual é a mensagem que essas placas quer nos trazer, quer nos passar, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí duas placas, dois avisos, né? Que estão aí no livro de vocês. Vocês percebem que aqui no último espaço está em branco. Então, nós vamos analisar essas duas placas que temos aí, né? Os dois avisos primeiros que estão aí. E vamos fazer o último aviso, tá bom? Então, o primeiro aviso, eu quero que vocês prestem atenção, primeiro, à imagem. Observem a imagem, depois a gente vai ler o que está escrito, né? Mas a imagem, qual é essa imagem? O que nós conseguimos observar aqui? Nós vemos uma máscara. Só com a imagem, a gente consegue já saber o que essa placa, qual a mensagem essa placa veio trazer para a gente? Sim, né? Nós já conseguimos imaginar o que será que essa placa quer nos dizer, apenas com a imagem. Que nós precisamos usar máscara. Quando nós chegamos no local que tem essa imagem, nós já sabemos que para entrar nesse local precisamos estar de máscara, né? Qual outra mensagem nós podemos tirar aí dessa imagem? Somente da imagem. Nós podemos saber que é o uso indispensável de máscara, ou seja, sem máscara é impossível entrar, né? É proibido entrar sem máscara. Então, é indispensável o uso de máscara, não é verdade? Só observando a imagem, nós já conseguimos ter uma ideia do que esse aviso quer nos passar. É importante isso? É importante que o aviso venha com o escrito e com o desenho, com a imagem, porque existem pessoas que não sabem ler. Sabiam disso? Sim, existem adultos que não tiveram oportunidade de estudar quando criança. E aí eles não leem. E como que eles vão chegar no lugar e entender qual é a regra daquele lugar? Precisa ter uma imagem, ele precisa entender de alguma forma o que está escrito ali. Isso também com crianças pequenas que ainda não foram alfabetizadas. Essa criança ela precisa bater o olho e saber qual é a regra daquele lugar, né? O que ela precisa fazer? Então, aí, só de nós batermos o olho, nós sabemos, tá? Outra importância da imagem é pessoas que viajam, pessoas que não falam a língua do país que estão. Por exemplo, você vai viajar para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, mas você não fala a língua deles. E aí, quando você chega lá, você precisa se comunicar de alguma forma. Você precisa saber quais são as regras daquele lugar. Então, tendo a imagem, facilita muito a compreensão, tá bom? E depois a gente pode passar, então, para o escrito. Então, o escrito é obrigatório uso de máscara. Deu para a gente chegar bem próximo, né, disso. Embaixo tem o número do decreto, né, que está obrigando a utilização de máscara. E vocês podem observar que esse decreto é de 4 de maio de 2020. Então, esse decreto entrou em vigor no auge da pandemia, né? Quando a gente entrou na pandemia, é bem recente, né? De 2020. E essa é uma placa que é distribuída, né? Essa imagem
pelo governo de São Paulo, governo do estado de São Paulo. Então, na escola, por exemplo, nós vemos essa placa, exatamente igual a essa, né? Então, é um aviso nos dizendo que é obrigatório o uso de máscara. Tudo bem? O próximo aviso, qual que é? Vamos de novo observar a imagem. Antes de observar o que está escrito, a imagem, nós vemos uma pessoa. O que essa pessoa está fazendo? Ela está deitada, tomando um sol? Não, né? Ela está escorregando. Então, a gente vê aqui que tem um triângulo em volta dela e ela está escorregando. E essa placa é de uma cor bem interessante. É uma cor o quê? Chamativa. É uma placa amarela. O que significa o amarelo quando a gente vê no semáforo? Atenção, não é? Atenção? Então, aí nessa placa, a cor dela também é para chamar a atenção das pessoas. Então, o que a gente pode deduzir aí através dessa imagem? Lendo a imagem, a gente pode deduzir que o piso está escorregadio, né? Olha lá, parece que a pessoa está escorregando, né? Ou também nós podemos entender que precisa de atenção, que tem risco de queda. As pessoas podem cair nesse local onde essa placa está, não é verdade? Por quê? Olha lá, vamos ler o texto? Cuidado, piso molhado. Então, nesse local onde tem essa placa, a gente já consegue entender que tem perigo de cair, que tem perigo de escorregar, pela imagem que a gente leu, certo? Vocês já tinham visto essas imagens? Essa imagem de piso molhado a gente vê em shopping, né? Às vezes em restaurante, né? Na rodoviária, onde tem pessoas limpando o local que outras pessoas estão passando. Então, para avisar aquelas pessoas que estão transitando pelo local que existe um risco ali de queda, tá bom? E aí, o último espaço é para a gente completar com uma placa que nós conhecemos, no caso. Aí, a ideia é que fosse uma placa que estivesse na escola, mas como nós estamos remoto, né, em trabalho remoto, então nós vamos fazer uma placa que nós conhecemos. Eu trouxe para vocês essa placa, que nós vamos ler agora, observar agora, mas você pode colocar uma outra placa que você conheça, tá bom? Que ache interessante a mensagem que ela traz. Então, aqui nós temos algumas coisas interessantes, olha. A primeira coisa interessante dessa placa é esse círculo. Olha o círculo aqui. Tá vendo que tem um círculo e esse círculo está cortado. Isso aqui significa que é proibido. Toda vez que você ver uma placa que tem esse círculo com corte no meio, significa que é proibido. É proibido estacionar, é proibido parar, é proibido correr, é proibido, enfim, é proibido, tá? Então, e esse círculo com esse corte significa que tem algo que está sendo proibido. E aí, atrás do círculo com corte, nós vemos uma pessoa. E essa pessoa está jogando o quê? Lixo. Então, aqui a gente pode entender que é proibido jogar lixo nesse local, né? Ou que a mensagem quer dizer que é para jogar o lixo na lixeira e não no chão, por exemplo, né? E aí, se a gente ler, a gente vai ver aqui bem destacado, proibido jogar lixo. Então, nesse local onde há essa placa, não pode jogar lixo. Esse tipo de placa fica em terrenos, né? Onde pessoas às vezes jogam, descartam seus lixos nos terrenos. Então, normalmente é colocado esse aviso que é proibido jogar lixo, né? Em algumas outras situações também. Certo, pessoal? Você pode colocar essa placa aí, você mesmo desenhar, ou você pode achar a figura, né, da placa em jornais, em revistas, né, da sua preferência. Ou você pode escolher uma outra placa também, tá bom? Um outro aviso para colocar aqui. Combinado? Seguindo, então, atividade número 2. A diretora de uma escola deixou alguns recados no mural comunitário, mas as crianças da educação infantil ainda não sabem ler. Transforme esses recados em avisos que todos possam compreender. Olha lá o que eu falei no começo. A importância da imagem, do aviso curto, né? Chamativo,
Porque tem pessoas que não leem ainda. Aí, no caso, né, as crianças da educação infantil, elas não sabem ler. E aí elas não vão conseguir ler o recado da diretora. Olha o recado da diretora. Queridos estudantes, é proibido correr na biblioteca. O local adequado para correr é na quadra ou no pátio. Agradeço a compreensão, diretora Márcia. Como que a gente vai transformar esse recado da diretora Márcia em um aviso que as crianças da educação infantil possam entender? Qual é a mensagem que esse recado traz que nós podemos transformar numa placa, num aviso? Olha, esse aqui tá fácil, né? Nós temos aqui, ó, no começo, é proibido correr na biblioteca. Esse pode ser o nosso aviso, não pode? Então, eu coloquei assim, ó, não é permitido correr. Não é permitido correr. Onde essa placa estiver, a gente já sabe que não é permitido correr. Como que a gente viu aqui atrás? Qual que é o sinal de proibido? Um círculo, né? Com o corte no meio. Então, eu coloquei aqui para vocês essa imagem. Uma criança correndo, olha o movimento aqui, ó, o arzinho que está passando, ela está correndo a toda. E aí nós temos o círculo com o corte, dizendo que não é permitido, é proibido correr desse lugar. Então, lá na biblioteca vai ter uma placa com um aviso, com essa imagem, escrito que não é permitido correr naquele local, tá bom? Então, como que você vai fazer isso no seu livro? Você vai desenhar, tá bom? Então, presta atenção, pegue o seu lápis, vocês percebem que aqui, olha, a pessoa, né, o que simboliza a pessoa, não tem cabelo, não tem olho, é aquele bonequinho de palitinho, né, que a gente às vezes desenha no caderno, ó. Então, vocês vão fazer o desenho dele aqui. Olha que bonito, vocês vão fazer bonitinho, tá, gente? Ó, vocês vão fazer o desenho do menininho no caderninho de vocês, com lápis, que é mais fácil. Faz o círculo, né? E aí você vai colocar o aviso, que não é permitido correr. Combinado? Vamos para o próximo. Olha, próximo aviso, próximo recado, né? Queridos estudantes, cuidado com o piso molhado. Vocês podem escorregar. Procurem outro caminho para passar até o piso secar. Com carinho, diretora Márcia. Esse a gente já viu, né? A gente já viu a placa desse aviso. Ó, cuidado com o piso molhado. Então, aqui a gente pode colocar como recado. Cuidado, piso molhado. E aí a gente pode pôr a plaquinha, né? Da criança escorregando. Cuidado, piso molhado. Então, vocês podem colocar esse desenho dessa placa que eu trouxe ou o desenho daquela primeira placa que nós vimos, que tem o triângulo, né? E a criança caindo, escorregando, a pessoa escorregando, né? De novo, aqui vocês podem perceber que é só a sombra da pessoa, né? Não tem, você não vê a mãozinha, o pezinho, a roupa, o cabelo, o olho. É só o contorno, né? Pintadinho de preto para simbolizar uma pessoa, tá bom? Então, você não precisa fazer um super desenho, tá? É só o contorninho, igual a gente está vendo aí nas placas, combinado? E por último, nós temos, queridos estudantes, este parque é apenas para as crianças da educação infantil. As crianças do ensino fundamental devem usar o parque externo, o parque que fica fora, né? Na parte de fora. Abraços, diretora Márcia. E aqui eu vou falar para vocês mais ou menos qual é o aviso, né? Qual é a mensagem qual é o aviso, né? Que ele trouxe, esse bilhete trouxe. Mas você que vai fazer a placa. Desafio você a pensar como seria essa placa, hein? Olha, então este parque é apenas para as crianças da educação infantil. Essa é a mensagem. Esse é o aviso que a gente precisa dar. Então, a gente pode colocar apenas para crianças pequenas ou apenas para crianças menores, tá? Como você faria essa placa? Nós poderíamos desenhar uma criança grande com um círculo e o corte dizendo que é proibido e uma criança pequena podendo brincar, por exemplo, né?
Então, o círculo vermelho com corte é proibido. O círculo verde é permitido. Então, você pode fazer uma criança grande com um círculo vermelho e o corte, e uma criança pequena com um círculo verde. Ou uma criança grande com um círculo vermelho e o corte, e uma criança pequena brincando em algum brinquedo, no balanço, alguma coisa assim, para a criança entender que ali é o local das crianças pequenas. Ou você pode criar de uma outra forma também, vai da sua criatividade. Combinado? Não se esqueçam de mandar foto das suas atividades para a sua professora ou seu professor. Combinado? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.